E aí, pessoal, como é que vocês andam por aí pós-carnaval? A gente espera que muito bem hidratados e preparados para a gente continuar conversando sobre os assuntos que o Instituto Equar seleciona e considera de extrema importância para a nossa sociedade. Para quem nos acompanha nas redes sociais, já deve ter percebido que a gente vem falando um pouquinho sobre educomunicação. Se você não conhece esse termo, trata-se da utilização dos recursos da comunicação, como cinema, podcast, rádio, TV, redes sociais, para criar ambientes educativos, só que de maneira solidária, democrática, aberta, respeitando as diferenças, incluindo aí os diversos saberes que a gente tem em diferentes contextos da nossa sociedade. E para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a Raquel Trovarelli, que é minha xará, e o Bruno Garcia. Eles representam um projeto que é xará do Instituto Equar, que é o projeto Equar Educação, Comunicação Ambiental e Resíduos. Ele aconteceu lá em Piracicaba, em São Paulo, durante a pandemia, e a ideia é que eles falem para a gente como é que isso funcionou, como é que se deu um projeto de educomunicação socioambiental, que é quando você trabalha com essa ideia, né, da educomunicação, direcionando para as questões ambientais, quais foram os resultados, né, quais foram os produtos gerados e como é que as pessoas olharam para os seus territórios depois disso tudo. Então foi um papo muito legal que você pode conferir a partir de agora. Meu nome é Raquel Trovarelli, eu sou gestora e educadora ambiental, me formei em gestão ambiental no Exalc, na USP, depois fiz mestrado, doutorado na área de ciências ambientais e tenho buscado assumir no meu cotidiano profissional esse desafio de formar educadoras, educadores ambientais, com esse foco de transformações culturais na base da sociedade e, ao mesmo tempo, incidência em políticas públicas para dar escala a essas transformações. É isso que tem me animado nesse aspecto profissional. Olá, boa tarde. Eu me chamo Bruno Oliveira Garcia, sou formado em engenharia ambiental, acabei de me formar mestre em ciências pelo programa de ecologia aplicada aqui da Exalc USP. Estou no projeto Ecoar como educador ambiental do projeto. O Projeto Ecoar é uma iniciativa da ION Socioambiental e da Prefeitura Municipal de Piracicaba por meio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente. Foi feita uma licitação para que fosse desenvolvido esse projeto e nós começamos a desenvolvê-lo com um período de duração de 6 meses, com foco na produção de vídeos e podcasts socioambientais com ênfase na questão dos resíduos sólidos. Desenvolvemos 2 cursos, um em cada linguagem educomunicativa, para que os participantes se apropriassem desses temas nos seus territórios, nos seus bairros, nas suas escolas, né? Muitos participantes estavam no ambiente escolar e, a partir disso, enfrentaram uma temática problematizadora. Seja o descarte regular de resíduos sólidos num determinado ponto no bairro, seja o desejo de implantação de uma composteira, por exemplo, na escola. E assim foram se formando grupos por afinidade de temas que se dedicaram à produção dos materiais educomunicativos. O projeto tem sede em Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, então focado em participantes dessa região, mas também foi ampliado para a região metropolitana de Piracicaba, para o estado de São Paulo, para que outras pessoas, já que era virtual, né, pudessem também participar e aprender com esse processo. O que eu gostaria de ressaltar do projeto Ecoar é esse eixo pedagógico da intervenção, e nesse sentido de potencializar cada uma das pessoas que participou do curso, né, cada uma das cursistas, a se entenderem enquanto pessoas que podem, de fato, transformar a realidade que elas estão inseridas, que elas vivem, né? Olha, eu sempre gostei dessa área de jornalismo. Eu, inclusive, prestei vestibular para jornalismo. Eu sempre me interessei pelo tema, gostava de assistir os programas na televisão sobre questões ambientais. Fiz algumas disciplinas que relacionavam mídia e ambiente. E mesmo durante a faculdade, a gente fez um jornal do centro acadêmico uma vez, chamava Uma Reco, do curso de gestão ambiental, e eu me envolvia nesses processos com uma certa regularidade, né? Depois estágio em educomunicação socioambiental na faculdade também. Então, de alguma forma, a educomunicação ela sempre esteve presente
ao longo da minha trajetória. Eu sempre busco um olhar da ferramenta educomunicativa enquanto uma ferramenta de intervenção, um processo que promove participação, que promove a leitura crítica do mundo, que promove valores naquela comunidade, que se propõe a construir um material educomunicativo. Então, isso é muito educação ambiental, né? Está muito ligado. Então, para mim, a Educom, ela amplia o repertório de atuação com educação ambiental. Na verdade, assim, eu sempre fui um admirador desses materiais educomunicativos, assim, justamente por me encantar com a forma como que eles se comunicam, né? Um jeito simples, mas que traz aspectos muito relevantes para o nosso contexto. Então eu sempre me encantei. Mas confesso que eu sempre neguei um pouco isso por ter dificuldade mesmo de trabalhar com esses diversos instrumentos que a gente tem quando a gente pensa em materiais educomunicativos. Eu confesso que eu despertei mais para a importância desse material a partir do momento que eu entrei na pós-graduação e que eu queria comunicar de um jeito mais simples, mais familiar para as pessoas o que eu estava pesquisando e os dados que eu estava coletando. Então foi nesse momento que eu despertei, tive mais curiosidade, me engajei mais para trabalhar com esses materiais. E agora também, né, na trajetória da minha vida que está seguindo, assim, que eu estou abrindo uma iniciativa de compostagem, um negócio com compostagem, eu me vi quase que obrigado a aprender a manusear certas ferramentas, né, principalmente nessa parte de redes sociais, de divulgação e tudo mais. Ele foi elaborado no contexto de pandemia, né? Ele era 100% online e depois, pós o período crítico da pandemia, acrescentou-se um encontro presencial, mas inicialmente ele foi 100% online. O edital foi pensado antes da pandemia, então o edital já previa que ele fosse praticamente 100% online, né? Depois, quando flexibilizou, incluíram esse encontro presencial, mas a gente não tem muita liberdade no edital para propor outro formato, né? Tem que seguir o que está estipulado lá. A estratégia que a gente adotou para conseguir manter o grupo coeso, atento a tudo que vinha acontecendo desde o começo ali, criando laços, se fortalecendo, foram as metodologias participativas, né? Durante todos os nossos encontros online, né, a gente sempre pensou nos encontros de uma maneira bastante participativa, com atividades em grupo, com vídeos, poemas, imagens no geral, assim. A gente sempre acolhia os participantes com uma música de fundo, a gente fazia dinâmicas para eles contarem como que eles estavam, como que eles estão. Tínhamos a dinâmica de presente, né? Então, logo também no começo do curso, as pessoas podiam dar presente, ou a gente, enquanto equipe pedagógica, trazia algum presente para os demais cursistas. Então, a gente foi adotando algumas táticas, né, tanto de participação quanto de acolhimento, que acho que a gente conseguiu criar esse sentimento de unidade. Então, todo o encontro, a gente fazia um momento específico para a gente tirar uma foto, e essa foto, ela tinha que registrar o sentimento que ficou ali daquele encontro. E o sentimento que essa pessoa compartilhava, a gente tentava registrar junto da foto. A gente teve foto com cara de animado, de entusiasmado, de feliz, de revolucionário. E acho que isso também, né, sempre estimula o pertencer, né? Porque a gente estava, de fato, querendo fortalecer esse sentimento de grupo. Eu acho que a gente conseguiu superar esses desafios com participação, engajamento dos cursistas e também com essa cultura de acolhimento que eu acho que a gente, pelo menos eu, né, aprendi muito no Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA, onde a gente se conheceu. Acho que eu acrescentaria o papel das músicas nesse processo. A gente trabalhou bastante com músicas e isso trazia uma possibilidade de expressão de algo mais sensível, talvez mais no campo das emoções, das reflexões mais profundas, que as pessoas rapidamente se identificavam e compreendiam o que a gente estava querendo dizer. E também a avaliação continuada ao longo do processo. Então, ao final de cada encontro, nós fazíamos uma boa avaliação, um questionário, com espaço para as pessoas expressarem, e a partir da devolutiva, a gente ia replanejando os próximos passos do curso.
Então, isso foi muito dialogado ao longo do processo. As demandas que as pessoas traziam, a gente buscava incorporá-las já no encontro seguinte. E isso foi trazendo uma sensação de horizontalidade, de participação. Acho que esses foram os aspectos essenciais para que a gente conseguisse que 30 pessoas estivessem com a câmera ligada no Zoom ao longo das aulas, participando, falando no chat, interagindo. Acho que isso foi essencial. Para pensar cada um desses materiais, nós convidamos os participantes a definirem um escopo, para que fosse a partir daí definido um roteiro. Então, eles pensaram qual era o público desse material educomunicativo, qual era o objetivo, os materiais, a divisão de papéis dentro do grupo, tudo que eles precisariam para operacionalizar e, de fato, produzir aquele material. Então, por exemplo, nós temos um dos materiais que foram produzidos, um podcast sobre consumo consciente, ele tem como público-alvo jovens, adolescentes mesmo. E aí tem toda uma linguagem adolescente, uso de gírias, uso da trilha sonora, as entrevistas foram com adolescentes. Esse caso, o público se destaca, né, se diferencia. E assim, cada um dos materiais tem o seu toque especial, vamos dizer assim, né? No caso do vídeo, teve um vídeo sobre o contexto da gestão de resíduos no bairro Tupi, um bairro rural em Piracicaba. Então, um vídeo muito contextualizado localmente, onde foi entrevistado liderança da associação de moradores, onde foi entrevistada a gestora da escola municipal local, que faz uma gestão de resíduos interessante, que é modelo para o bairro. Outro desses materiais foi gravado no bairro Santa Rosa, em Piracicaba, com catadores autônomos de materiais recicláveis. E uma das pessoas do grupo é uma liderança da associação de bairro local, então ela mobilizou os catadores, marcou o dia da entrevista, depois os meninos fizeram a edição do material, colocaram a trilha. Foram materiais que têm em cada um deles a sua história, que também é a história dos participantes que estavam ali presentes. Então foi um processo de engajamento social muito importante, né? Eles chegaram a bater na porta da prefeitura, porque aí eles ouviam as reclamações das pessoas, especialmente das lideranças, perceberam falhas no sistema de gestão pública de resíduos sólidos e foram bater na prefeitura, tentando entrevistar também os responsáveis, né, para ouvir o outro lado. No fim, a prefeitura não se propôs a participar, de fato, até esse momento, pelo menos, dos materiais que foram produzidos, mas esse processo de mobilização, de engajamento, de participação, de investigação que foi promovido a partir dos materiais educomunicativos foi repleto de muitos aprendizados, né? Eu sempre fico muito encantada de falar dos produtos por meio do processo que foi vivido para construí-los, né? E não analisar o produto final, porque tiveram tantos desafios, né? Teve produto que foi construído por duplas de pessoas mais velhas, com mais dificuldade, com tecnologia, que trabalhavam o dia inteiro, que não conseguiam se reunir, mas saiu, sabe? Saiu o material e tá lá. E a história daquele grupo, né? Então, pensar o processo, né, do como é muito relevante quando a gente fala dos materiais, né? Só um complemento em relação a tudo isso, eu acho que não só, né, a nossa própria rede, que já existe, seja dentro da OCA ou de outras organizações que trabalham com educação ambiental, que a gente consegue acessar, os próprios cursistas, né, um dos cursos, né, principalmente o curso de vídeo, tinha um recorte bastante voltado para professores e até mesmo coordenadores ou a parte pedagógica das escolas, né? Então eu acho que esse próprio público que foi cursista ao longo do curso, dos cursos que a gente fez, vai ajudar a dar essa visibilidade para os materiais. Eu lembro que em vários momentos, né, as pessoas, os cursistas e as cursistas comentavam que, não, isso daqui dá para usar na escola, isso daqui dá para usar com a minha turma. Então acho que também vai ser um canal de veiculação e de divulgação desses materiais muito importante, né? Os próprios cursistas. Antes da gente fazer o lançamento, que a gente fez o lançamento na Mostra Ambiental Ecoar, né, que foi junto com a prefeitura, já tinha gente querendo saber quando que vai poder divulgar, quando que vai poder pôr na rede social. Então, acho que esse canal de divulgação junto aos cursistas também acho que vai ser muito potente.
O projeto ele foi concluído a primeira etapa, agora ele foi renovado e teremos mais uma edição dele no semestre que vem. Mas sabe que a gente ficou refletindo e avaliando sobre esse processo que a gente vivenciou e a gente identificou 3 fases. Teve uma primeira fase dos encontros formativos que a nossa fala principal para os cursistas era: vai dar certo. Fica tranquila, fica tranquilo, não se apavora, confia, vai dar certo. Depois teve uma fase intermediária que era: agora é hora de fazer, tem que pôr a mão na massa, não dá mais para esperar, é hora de realizar. E aí a gente acelerou o processo deles, né? E depois, no final, o momento de celebração, de valorização, de reconhecimento da onde chegou cada grupo, do contexto que era possível de ser atingido, né, por cada um. Então, a gente identificou essas 3 fases que eu acho que são inerentes de um processo que é majoritariamente educador, né? A gente teve essa preocupação com a qualidade técnica dos produtos, obviamente, mas compreendendo os limites desse processo também, né? Ninguém ali queria ser profissional em comunicação, né? Era muito esse processo de utilizar a Educom no contexto da educação ambiental. Os materiais educomunicativos, eles vão ser compartilhados, né? Socializados, divulgados em diversos canais midiáticos, estamos trabalhando nessa direção, mas também incentivando que os próprios cursistas participantes do projeto e outras pessoas que tomem contato com os materiais e tenham essa perspectiva educadora, que realizem oficinas, palestras, projetos, círculos de cultura, a partir desse material que se torna um material pedagógico, né? Então, a partir do vídeo de 5 minutos, do podcast de 20 minutos, puxar outros fios da meada que são importantes para aquele grupo, para aquele contexto em que está inserido. É importante dizer que o governo Bolsonaro ele desmontou as políticas públicas de educação ambiental, né? E muitas delas incluem a educomunicação. Então, nesse contexto de desmonte de tantas atrocidades que foram cometidas no sentido de retrocesso às políticas, e num contexto de pandemia que a gente viveu, né, de isolamento social, era um contexto muito sensível para falar de questões ambientais, de promover empoderamento, participação. Então, ter oportunidade de trabalhar com Ecoar, para mim foi como uma terapia. Era um espaço que eu me sentia potente, que eu podia realizar, que eu podia estar num ambiente relativamente seguro para continuar fazendo o que eu acredito, né, que tem que ser feito no sentido de fortalecimento da educação ambiental, da qualificação da educação ambiental, da transformação dos territórios. Era um momento de ter a força do grupo, sabe? De se conectar com as pessoas, de encontros que potencializam a nossa ação. Poderia até dizer de terapia coletiva no sentido de fortalecimento, no sentido de dar fôlego, né? Não de lamúrias, mas de potencializar a ação de cada um no seu contexto, para acumular forças para esse momento que entramos agora, que é de reconstrução. Não significa que não seja um momento de luta. Nós vamos continuar na luta, vamos precisar trabalhar nesse momento de reconstrução, e eu acredito que esse projeto, para mim e para boa parte dos participantes, foi um espaço de fortalecimento para essa próxima etapa de luta, de reconstrução que viveremos a partir daqui. Quando a gente fala das questões ambientais, da crise climática, da crise civilizatória que a gente está vivendo, a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente tomou muito esse cuidado ao longo do projeto de não deixar que toda essa crise desmobilize a gente ou desmotive a gente, porque a gente começa a pensar, sou só eu nesse oceano de dificuldades aqui, eu não vou conseguir. Então a gente, né, novamente buscou criar relações com os participantes e justamente estimulá-los a entender que quando a gente está junto, a gente é mais potente e consegue de fato atuar na transformação da realidade, né? Então, a gente sempre teve que tomar muito cuidado com esse sentimento, né? Não pode colocar muito o pé no acelerador de falar, meu Deus, estamos num trem desgovernado rumo ao abismo, né? Temos que agir com urgência.
a gente tem que estar junto para conseguir, enfim, encontrar fôlego para essa luta, né? É isso, a gente tem que estimular, tem que fazer emergir sentimentos positivos também, né? Nessa construção de uma sociedade sustentável, né? Que a gente sonha. Então a gente também sempre tentou equilibrar muito esse jogo de sentimentos, né? E querendo ou não, a gente estava vivendo num momento pós-pandemia, enfim, atrocidades do governo Bolsonaro. Então eu acho que a gente conseguiu manejar esses sentimentos muito bem, assim. E aí, deu para entender um pouquinho mais sobre como é que esses projetos de educomunicação socioambiental podem funcionar na prática? Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, você pode acessar o canal do YouTube do Projeto Ecoar, você encontra por Ecoar Piracicaba, já segue lá para poder acompanhar os trabalhos e aproveita para seguir também o Instituto Ecoar, ativar o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro das nossas próximas conversas. Muito obrigada por assistir e até o próximo episódio.